Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o digital. E hoje até vamos falar sobre digital. Não é incrível? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma de favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está Cora Rona e seus gatos. Cora, de que falaremos hoje? Olha, você não vai acreditar, mas nós vamos ter um papo digital, sobre os acontecimentos da área de tecnologia. Incrível. O acontecimento. O acontecimento? Aconteceu alguma coisa, Cora? Aconteceu. Elon Musk, Twitter, o que terá acontecido? Vem com a gente. Cora Ronen, eu não sei o que vai ter acontecido até o momento em que o programa entrar no ar. Mas hoje que a gente está gravando, quarta-feira, quase 7 horas da noite, já faz 2 horas que Elon Musk trocou o seu handle, o seu título no Twitter por Chief Tweet, chefe tweet. E informou que seu endereço é Twitter HQ Califórnia, ou seja, quartel-general do Twitter, Califórnia. Como Musk tem até sexta-feira como prazo legal para comprar o Twitter, senão ele será processado, e ele não quer ser processado, porque aí ele vai ter que responder a quaisquer perguntas de advogados sobre juramento, ele não quer isso de jeito nenhum. Não. E como Musk, essa semana, teve reuniões longas com a turma de bancos que precisa financiar parte da compra do Twitter, e como hoje ele entrou no quartel-general do Twitter, na sede do Twitter, carregando uma pia, e mostrou esse vídeo com a piadinha em inglês, let it sink in, ou seja, deixa a ficha cair, para fazer uma tradução não literal, mas uma tradução que quer dizer a mesma coisa. Sink é afundado, tipo, no mesmo sentido de ficha cair, mas sink também é pia. Então ele entrou literalmente carregando uma pia e está circulando pelo prédio do Twitter, e o CEO do Twitter, não o CEO, mas um dos diretores do Twitter, mandou um e-mail geral: olha, se por acaso você está na sede, Elon Musk está circulando por aí, se vocês ouvirem, diga hi, diga oi. Não se assustem. Tudo indica que Elon Musk está para assinar, ou já assinou, a compra do Twitter. Olha, nós conversamos já algumas vezes sobre isso, né? Isso. E eu vou fazer aquele parênteses habitual da nossa conversa, porque o Pessoa jantou. Eu hoje tentei fazer uma tática de dar o jantar dele antes da gente gravar, mas não adiantou nada, pelo visto, né? Está aqui ao lado querendo atenção. Bom, é só para vocês saberem que os gatos dessa casa são bem alimentados, porque senão fica parecendo maus tratos a animais. Mas eu, como eu te disse há alguns meses, quando essa conversa começou a circular, eu não acho de todo má essa compra. Eu acho que o Twitter está num beco sem saída. Eu acho que nessas eleições a coisa ficou muito evidente, inclusive. Eu acho que há um nível de violência no Twitter, há uma coisa tão insalubre no Twitter. Eu acho que qualquer coisa que aconteça lá, que chacoalhe um pouco aquilo, pode melhorar ou pode desandar de vez. E não acho que nenhuma das duas hipóteses seja trágica. O mundo já viveu sem o Twitter muito tempo. O Twitter se tornar menos relevante do que ele é, acho muito salutar. Porque eu acho que se criou uma cultura do Twitter
que está envenenando a nossa existência. Twitter passou a pautar jornais, passou a pautar emissoras de televisão, passou a pautar a mídia em geral. Toda hora você tem notícias que alguém disse isso no Twitter, um twitteiro, não sei o quê. E, olha, é aquele triunfo dos imbecis que o Humberto Eco previa, porque são pessoas que não teriam qualquer relevância, mas porque tem, sei lá, 100 seguidores ou 200, ou foram, por acaso, retuitados por alguém relevante, chegam a canais oficiais de informação. Eu não sei se eu acho saudável. Então, eu acho que qualquer... Estou te dizendo, quer dizer, eu vou falar isso e eu mesma ia rir do que eu vou falar, mas, enfim, pior do que está não fica. Quer dizer, Corahona e hello. Mas, basicamente, eu acho que qualquer coisa que possa acontecer com o Twitter será mais positiva do que negativa a essa altura do campeonato. O Musk anunciou já um plano, que é demitir 75% da tropa. É gente pra caramba. 3/4 da equipe demitida. E eu não sei o que isso quer dizer. Parece uma bravata para alguém que, teoricamente, ainda não tem muita informação sobre como a companhia está, né? Mas, enfim, ele fez esse anúncio. Agora, ele também já anunciou que quer Donald Trump de volta. Então, Donald Trump voltará ao Twitter. Eu acho que vai ter mudança, sim. Eu acho que vai ter... E acho que dar uma chacoalhada nesse mercado de redes sociais é interessante, é bom. Ele fala de valorizar jornalismo, que, segundo ele, é uma das coisas bacanas que o Twitter tem, o papel na imprensa livre. É muito difícil saber se vai dar uma guinada à direita e se tornar mesmo uma rede de direita esquisita, tal, e aí, nesse sentido, piorar com desinformação, porque toda informação tem que ser livre, não tem que ter nenhum tipo de controle, ou se ele vai conseguir implementar um algoritmo que, modificado, não vai ser mais relevante a desinformação porque não vai ser amplamente distribuída. Eu tenho curiosidade para saber o que ele vai fazer, mas, de qualquer jeito, agora a Inês é morta. Olha aqui. É isso. Musk comprou... é dele. Mas olha aqui. Se volta o Trump, se o negócio tem uma guinada direita, se vira uma rede esquisita, passa a ser uma rede relevante. É verdade. Sabe? É verdade. Ou, pelo menos, vai estimular alguém a criar uma rede saudável. Eu me pergunto se o Musk entende isso. Entende? Porque tem uma questão aí que me parece relevante, que é muitos desses caras vivem em bolhas de puxa-sacos, né? Todo mundo dizendo... E se as trocas de mensagens que ele teve, que foram para o tribunal, são sinal disso, o Musk vive numa bolha de puxa-sacos. Todo mundo acha ele brilhante, genial, ou então todo mundo é parceiro dele. Então, às vezes, o que ele quer fazer, está todo mundo dizendo que é genial, mesmo que não seja. Então, Mas eu acho que isso,
o fato dele comprar o Twitter já diminui a estatura do Twitter de uma certa maneira, em termos de importância. Quer dizer, as pessoas já põem um pé na realidade em relação à rede, porque o Twitter meio que virou um oráculo. Né? O Twitter, está no Twitter. Então, não quer dizer nada estar no Twitter, né? Mas está todo mundo se imbuem dessa ideia. E eu não sei, eu acho esse caminho tão nefasto. Então, eu torço por uma certa desmoralização do Twitter, eu torço por uma diminuição da importância do Twitter. Eu acho que as empresas de mídia, sobretudo, tinham que filtrar melhor o que elas dão, só porque saiu no Twitter não quer dizer nada. Quer dizer, eu sei que é difícil você produzir não sei quantas páginas diárias de jornal de entretenimento e tal, mas eu fico profundamente incomodada quando eu vejo essas matérias que a gente vê por toda parte, que internautas dizem isso, tuiteiros não concordam. Sabe? Pode ser. Pode ser que eu esteja muito equivocado em relação ao mundo, pode ser que a gente tenha entrado num caminho que é por aí, que. Enfim. Eu acho que as pessoas ganharam voz e, de certa forma, a imprensa tenta, talvez não da melhor maneira, porque eu acho que a melhor maneira de fazer isso é por dados. Mas existe uma voz pública, né? Existe uma praça pública nova que é representada pelas redes sociais, onde os debates estão sendo tidos. Eu concordo com você que talvez essa não seja a melhor maneira de representar o que está sendo dito nas redes. Mas eu acho que algum tipo de cobertura do que está sendo conversado nas redes é preciso ter, sim. Porque os debates públicos estão lá. Tem que ter, eu concordo com você. Mas essa coisa de reproduzir tweets aleatórios, eu discordo completamente. E eu acho que a importância que se dá ao Twitter não condiz com o tamanho real dele. Porque você tem razão, é uma rede de 300 milhões de pessoas, não é uma rede de 2 bilhões de pessoas, como outras. Por outro lado, existe uma superrepresentação no Twitter de jornalistas, cientistas políticos, artistas. Existe uma densidade de debate no Twitter que não existe nas outras redes. Nas outras redes você tem político falando no Facebook, você tem jornalista falando no Instagram, mas o problema é que no Twitter essas pessoas todas estão conversando, né? O cientista que acabou de fazer uma descoberta está debatendo com outro cientista. Onde que esses debates de alta densidade eles se dão em que rede? É no Twitter. Isso não é nas outras redes. Isso é verdade, então, mas... A importância do Twitter é essa. A densidade de informação no Twitter é maior, apesar de ser uma rede de texto curto. Mas, ao mesmo tempo, a densidade de desinformação do Twitter claro. é a maior de todos os tempos. Não sei se é uma peculiaridade do Twitter, mas é verdade. Mas é onde circula o grosso da desinformação. E eu acho que uma coisa que a gente tinha que ver, eu digo a gente como sociedade, mas até aqui a gente está perdendo de goleada, é essa questão das fake news, da desinformação. A fake news, ela não é exatamente mentira. A mentira, às vezes, é inocente. A fake news é sempre maliciosa. Intencional. É intencional. Foi construída intencionalmente para falsificar a percepção da realidade. Então, o que nós estamos vendo hoje é
festival tão grande de fake news, de desinformação proposital, que a verdade passou a ser um valor relativo. Os fatos passaram a ser relativos. Há um barulho tão grande, uma zoeira tão grande, que você perdeu qualquer parâmetro. É como se a gente estivesse dentro de um liquidificador e aquilo estivesse batendo e a gente não soubesse como desligar. E a gente não consegue desligar porque a gente está dentro do liquidificador. Então, quando um Elon Musk compra um Twitter, a minha esperança é que pelo menos dê uma desligada ou diminua, quer dizer, pela chacoalhada, sabe? Que a gente possa talvez subir à tona, respirar um pouco para depois cair de novo, não sei, mas sei lá. Eu acho que ele está fadado a fazer uma transformação grande. Eu estou curioso para saber o que vai ser essa transformação grande. E, no fim das contas, isso se tornou... É engraçado, porque ele é o homem mais rico do mundo, ele é dono da Tesla, ele é dono da Tesla, ele é dono da SpaceX e algumas outras empresas relacionadas à Tesla ou à SpaceX. E tem a Boring Company também, que faz os statuzões sofisticados, né? É um cara imensamente criativo, fez fortuna na venda do PayPal, porque é um dos criadores de uma das empresas que veio a ser o PayPal final, né? E ele nunca teve na frente de uma empresa com tanta visibilidade. Porque o Twitter pode ser uma rede social pequena, mas ele é uma empresa com imensa visibilidade. Foguete é legal, mas foguete faz 3 viagens por ano. Aí vai lá, todo mundo fotografa, você vê as fotos e pronto. É uma coisa tipo grandes contratos com o governo. Um dia talvez vá para Marte. O dia que for para Marte vai ser uma manchete do New York Times. Mas até lá se passaram 10 anos de foguetes e mais foguetes e mais foguetes, entendeu? Não, e há um limite na cabeça, mesmo da pessoa mais interessada, para a quantidade de notícia de foguete. Você consegue claro. É claro. E os avanços tem uma nova tecnologia a cada 5 anos, né? A cada 3 anos, vai. Tesla é legal? Tesla é super legal, um carro super pop, tornou a ideia de carro elétrico sexy. Mas é uma fabricante de carro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma paixão Tesla. É mesmo? O meu filho tem um e eu fiquei totalmente apaixonada. Eu nunca fui apaixonada por um carro, mas eu fiquei tão encantada com esse carro, porque esse carro é um computador. Cora, é verdade. Ele é um brinquedo. Não, tudo bem, Cora, tudo bem. Eu já andei de Tesla, eu sei do que você está falando. Só que é um carro. É um carro. Você não compra. Você não compra um Tesla novo por ano porque lançou o modelo 13, entendeu? Ou que modelo 14, ou modelo 15, entendeu? Mas é sensacional, viu? É claro que é. É claro que é. Só que é um carro. É um carro, eu concordo. Entendeu? É mais legal que a Volkswagen. É mais legal que a Volkswagen. Continua sendo um carro. Entendeu? Eu fiz esse parênteses só porque eu tenho esse amor. Bem. Mas, sei lá, o modelo S que você compra esse ano é igual ao modelo S que você comprou no ano passado, que é igual ao modelo S que você comprou no ano retrasado. Entende? Eu nunca tinha me apaixonado por um carro antes. Foi a primeira vez. Quando eu sigo incólume. Mas eu sequer dirijo, né, Cora? Então, eu tenho um completo desinteresse. Carro, não, hein? Porque eu já não dirijo há tanto tempo que eu não quis nem saber de dirigir. Mas é uma máquina tão divertida. Eu tenho um completo desinteresse por carro. Se você vê um Tesla, você vai mudar. Não, eu já entrei no Tesla. Eu já andei no Tesla Uber, no Vale do Silício, claro. Claro. Onde mais? É uma coisa sensacional. Bem, mas é um carro, concordo com você. Quer dizer...
Twitter é notícia todo dia. E dá um problema no Twitter, é notícia. Tem um debate feio no Twitter, é notícia. Tem desinformação no Twitter, é notícia. O Elon Musk encontrou um jeito de entrar no meio do picadeiro, botar toda a luz em cima dele e não vai acabar. Então, eu acho que ele também está meio que numa obrigação de mudar alguma coisa. Tipo, a prova de que o Elon Musk é um gênio ou não se dará no que ele fizer no Twitter, Sim. que é uma empresa muito mais simples do ponto de vista de tecnologia do que a Tesla ou a SpaceX. Muito mais simples. Entendeu? Aquilo não é rocket science, né? Aquilo não é ciência espacial. Mas ele comprou para si próprio um desafio que é: vem cá, quem vai resolver o problema das redes sociais? Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Ou os chineses da ByteDance, dona do TikTok? Entendeu? O Musk puxou para si essa briga. Eu aposto as minhas fichas no Elon Musk. Eu também. Eu acho que tem mais chance de sair pelo Musk do que eu considero os chineses hors concours, porque os chineses têm que lidar com uma quantidade de variáveis e de questões que os outros não têm. Enfim. Mas não tem qualquer preocupação com a qualidade do debate público ali. Não. Ali é tudo alimentar o vício pura e simplesmente. Eu sei, mas pura dopamina. Mas ali eu acho que é outra praia, de uma certa maneira, sabe? Eu acho que aqui a gente tem o grande embate entre Elon Musk e Mark Zuckerberg e, eventualmente, uma terceira pessoa que venha fazer uma rede, porque está faltando, tem um espaço de todo tamanho para uma nova rede social, que apenas ainda não apareceu. Olha, enfim, vamos esperar para ver, está começando. Ao que tudo parece, temos um novo Chief Tweet. Nós vamos nos divertir muito. Ou não. Ou não, mas serão tempos interessantes. Maldição chinesa, né, Cora? Maldição chinesa. Sabe que eu escrevi sobre isso para quinta-feira no Globo, e falando exatamente da maldição chinesa, que, aliás, não é chinesa, né? Não? É o que? É árabe? Não. Ela já foi estudada por vários filólogos diferentes. Não há nenhuma expressão sequer remotamente parecida em uso na China. Parece que ela apareceu pela primeira vez em 1898, no discurso de um cara chamado Joseph Chamberlain. Foi um dos caras mais importantes do tempo dele. Foi pai do Neville Chamberlain, do primeiro-ministro, e do Prêmio Nobel da Paz, Austin Chamberlain. Olha só. Vem de uma família muito modesta. Então, eu já mandei uma biografia do cara, só por causa da maldição chinesa. Só por causa da maldição chinesa. Mas eu ia justamente perguntar, quando você falou que você escreveu sobre isso, se você tinha pesquisado para ver se era chinês mesmo. Porque também é daquelas coisas que tem uma cara de apócrifa, né? Não, evidente, claro. Foi a primeira coisa que eu escrevi. A velha maldição chinesa. Eu digo, peraí, essa maldição não deve ser chinesa. Não. É óbvio que não é chinesa, não é milenar. Mas eu achei que pudesse ser... Eu achei que pudesse ser árabe, de repente. Também tem uma certa cara de... Ou ídis ou árabe. Pois é, poderia. Tem muita cara daquelas maldições judaicas, né? Das maldições E as maldições árabes... Mas as maldições árabes são igualmente horrorosas. Tem uma que eu adoro, que diz assim, que você faça uma grande fortuna e gaste tudo em médicos. Ai. Cora Ronay. Sabe, tem
Tem uma outra conversa que a gente tem que ter antes de encerrar nosso programa de hoje, que é... Hoje é o nosso último programa antes de domingo. Ui. Como é que você está? Histérica. Descombobilada. Diz como o quê? Descombobilada. Descombobulada. Gostei da palavra. Pois é. Cara, eu vou te dizer. O que eu escrevi quinta-feira é o seguinte: é que a gente tem essa velha maldição chinesa. Viva você em tempos interessantes. E eu estou louca para viver em tempos interessantes. Porque tempos interessantes ainda serão melhores do que os tempos tenebrosos. Então será um upgrade. Eu espero que na segunda-feira a gente entre finalmente em tempos interessantes. Não sei, eu acho que nesse momento que a gente grava, quarta-feira, é evidente que o bolsonarismo está tentando o último golpe, né? Que é essa coisa Sim. das rádios, né? Primeiro eles fizeram a denúncia de que as rádios não estariam transmitindo o programa do PL, os inserts, né? E aí vem a notícia na quarta-feira de que, na terça-feira à noite, de que o TSE demitiu na verdade, exonerou um funcionário que é do TRE do DF, cujo trabalho seria fiscalizar isso, e foi descoberto, isso eles falam no corredor do TSE, de que o cara estava operando politicamente. Aí o cara é exonerado na noite de terça-feira, na quarta-feira já amanhece na Polícia Federal, já tem entrevista na CNN e tudo mais. Quando você é exonerado, você fica aturdido. Como assim? Mas não. Esse cara já foi prestar depoimento na Polícia Federal, ele, quer dizer, toda cara de que tem um circo armado, né? Não, que eu denunciei, o TSE nega. Eu denunciei que estava havendo problemas e parece que não teve denúncia nenhuma. Então parece que eles estão tentando armar. Agora, isso é o melhor que eles conseguem, porque meia dúzia de rádios no interior da Bahia não passaram os spots do Bolsonaro, ele perdeu a eleição. Eles já foram melhores de fake news. E eles já foram melhores de teorias conspiratórias. O TSE já postou na sua página que o TSE não é o fiscal das inserções. Isso são os próprios partidos. Os próprios partidos é que tem que fiscalizar. E você imagina, porque o TSE não teria como. Claro. O TSE não tem nem quantidade de funcionário, porque se você pensar a quantidade de rádio, de televisão que tem pelo país afora, é óbvio que quem tem que fiscalizar é o pessoal do partido naquele lugar, né? Você tem não sei quantos fiscais, você tem estrutura partidária exatamente para isso, para as pessoas cuidarem dos interesses do partido nas várias camadas, né, da administração. Uma rádio de Vitória da Conquista, está circulando um áudio de um cara indignado porque eles deixaram de passar durante 12 horas algumas inserções do Bolsonaro, porque o comitê local do PT disse que era para não passar, porque a justiça tinha... Olha aqui, uma rádio não pode obedecer, uma rádio que tem que botar a propaganda de um e de outro não pode obedecer ao cara que está dizendo quem é o comitê local do PT para dizer para a rádio o que eles têm que pôr, deixar de pôr, né? Clara, mesmo que isso seja verdade, eu não sei se isso é verdade, isso não é nada. Não é nada.
E no Isso é fundo, irrelevante. é irrelevante e, no fundo, é a confissão de culpa, de incompetência da rádio. Quer dizer, então, o que tem 8 rádios até agora, eles conseguiram apontar. Eles falam em 154 mil inserções em 8 emissoras de rádio. Como assim? Isso não é possível. Pois é. Não tem minuto suficiente no dia. Não, a matemática dessa história não está batendo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles estão... O problema é o seguinte: todas as pesquisas estão dando os mesmos números. O número de indecisos varia entre 1% e 2%. O Bolsonaro teria que roubar votos do Lula, tipo uns 4 milhões de votos, e contar com uma abstenção recorde. A conta não fecha. Não. Todas as pesquisas, não importa a metodologia, estão dando os mesmos números. A conta não fecha. Tudo indica. Tem que... E olha, o que aconteceu já? Teve Bolsonaro fazendo comentário pedófilo, teve história de maçonaria, teve Roberto Jefferson dando tiro na Polícia Federal. Não muda o ponteiro. O que precisa acontecer para Bolsonaro ou Lula perderem voto? Não muda o ponteiro fica ali. E não é como se as coisas não estivessem se mexendo em outras eleições em outros lugares. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite ultrapassou Onyx Lorenzoni. Sim, eu estou torcendo. Em São Paulo, sim, claro. Você viu aquele Todos debate? Contra a barbárie. O Onyx é terrível. Em São Paulo, a Fernanda Haddad entrou em empate técnico com Tarcísio de Freitas. Quer dizer, veja, não é como se não tivesse tempo de as pesquisas se mexerem. É só que as pesquisas para a presidência da República não estão se mexendo, enquanto outras estão. Então, nesse cenário, Cora, eu, se fosse alguém trabalhando na campanha de Jair Bolsonaro, eu estaria muito preocupado. Eu não estou contando com vitória. Eu só estou dizendo o que está acontecendo. A impressão que tem é que eles estão contando com a derrota e estão tentando descobrir como que vão ocupar o TSE. Entende? Primeiro tentaram censura, a coisa não colou além das bolhas bolsonaristas. Agora estão tentando essa história de que as rádios do interior da Bahia não passaram os spots. E aí, se chegar lá e for mesmo verdade e elas não tiverem passado os spots porque o Partido Liberal não mandou para elas... Que também foi uma coisa que aconteceu, pelo visto. Não, porque o Partido Liberal que tem que... É o partido que tem que passar os spots para as rádios. Ele que tem que passar e quem tem que fiscalizar é o pessoal do Partido Liberal. É isso. Então quando você diz que foram não sei quantos dias, onde você estava? Onde estava o povo do teu partido que não viu isso? Que esperou 154 mil não inserções para se manifestar? Clara, eu sei o seguinte: quando voltarmos a nos encontrar na terça-feira de manhã, já saberemos quem é o próximo presidente do Brasil. E poderemos, enfim, talvez, quem sabe, respirar aliviados. Quem sabe? Nos vemos na terça, Cora? Se houver Brasil? Totalmente. Nos vemos na terça.